Olá pessoal, meu nome é Thiago, estarei aqui apresentando a vocês agora a parte designada para o trabalho de psicologia do esporte, que ficamos com treinamento mental. Treinamento mental, eu queria começar com o conceito, né? O conceito a gente tentar definir o que é o treinamento mental, o que seria essa ideia de treinamento mental, né? Segundo Weinberg, o treinamento mental é uma forma de simulação e semelhança à experiência real, né? Mas que toda essa experiência ela vai ocorrer de forma mental, não vai ser algo externo à prática. Muitos trabalhos, muitos atletas utilizam dessa estratégia para tentar visar estimular essa parte sensorial e aumentar assim o foco naquela modalidade. Seja para uma modalidade mais de força, uma modalidade que exige um pouco mais de concentração para bolar uma estratégia durante a prática, né? Mais para frente a gente vai tentar elucidar bem isso aí. Treinamento mental, né? Esse aqui é um livro, aconselho a quem tiver interesse aí da área de força, da área de treinamento funcional. Indico bastante esse livro é da Marília Coutinho. A Marília ela é especialista em treinamento de força, formada em ciências biológicas, tem especialização na área de educação física, é doutora na área, eu não me lembro exatamente aonde, mas ela tem muito tempo e muitos artigos publicados na área de treinamento de força. E eu aconselho bastante a quem se interessar aí obter esse livro para ter em casa, né? Enfim, a Marília ela tem muito, ela treina o powerlift, ela é atleta de powerlift. E nesse livro dela ela trata bastante a realidade do atleta de powerlift e tenta trazer o powerlift como um treinamento, é, um, uma estratégia de treinamento para todo e qualquer tipo de atleta e qualquer modalidade, né? Porque ela mesmo no livro ela relata que a, os levantamentos básicos, que são a parte fundamental do powerlift, são essenciais para todo e qualquer tipo de modalidade, para adquirir valências de forças, entre outras valências essenciais no princípio do treinamento esportivo. No seu livro, né, esse livro é o Powerlifting de Volta ao Básico, a autora Marília Coutinho ela relata, né, a importância do treinamento mental, principalmente para os atletas basistas, que são esses atletas que praticam a modalidade de powerlifting. É, ela relata bastante também a relação de que o treinamento mental não é tão simples quanto parece. O treinamento mental ele vai vir como, assim como um treinamento para uma modalidade esportiva, ele requer prática, requer experiência prévia com o treinamento. Uma das partes mais interessantes que eu achei nesse livro é justamente quando ela fala da mente do atleta, né? Da mente, principalmente do atleta do powerlifting, onde muitos atletas, lógico que eles se estimulam, eles se, se focam individualmente com várias estratégias, seja ouvindo música pesada, música clássica, enfim. Mas é fato que todos eles praticam, de certa forma, o treinamento mental, né? Então, como uma forma de se concentrar para o papel desempenhado naquela modalidade de força extrema, né? Enfim, ela relata, né, que o treinamento mental vem como um dos fundamentos do treinamento físico esportivo, que seria o princípio da continuidade. Quanto mais você treina a sua capacidade mental de se concentrar, de adquirir foco na hora da sua prática, maior vai ser o seu rendimento. Vamos mais pra frente. Pushing up, né? Que seria uma autoestimulação psicológica, uma forma de adquirir foco. A gente poderia considerar como uma, uma forma dos atletas se autoestimularem sem a necessidade de algum técnico, de alguém para assim fazê-lo por eles, né? Isso a gente vê muito nos atletas de MMA, atletas de como tem o exemplo aí na imagem, atletas do atletismo, onde eles por algum momento específico eles param, ficam olhando para o vazio, pensando, focando naquilo que eles têm que fazer. Aqui é uma forma, né, como eu já havia dito, o treinamento mental viria como uma forma de foco individual de cada atleta. Na primeira imagem a gente vê um atleta que parecia
que parece ser do powerlift ou de alguma modalidade de força, concentrado no peso, né? Acho que aí ele mais pousou mais pra foto, mas acho que essa imagem tenta passar bem a ideia de você tentar mentalizar o peso, tentar simular o movimento que você tem que fazer, né? Segunda imagem, o atleta aí de MMA, Anderson Silva, treinando com um headphonezinho, né? Com algum tipo de música que pra ele é estimulante, que pra ele faz o treino ficar mais agradável ou até, digamos assim, mais tolerável de se acontecer. A última imagem, né? O César Cielo, que ele sempre antes seja no treinamento, seja na própria competição, ele se efetua algumas tapas aí no peito, com certa força, visando, acho que creio que se aquecer, mas também como uma possível forma de concentração, né? Próxima imagem. Barreiras neurais. Essas barreiras neurais seriam muito considerado como uma proteção neurofisiológica, podemos dizer assim, do nosso corpo humano, do nosso corpo, visando proteger nosso sistema nervoso central, nossa musculatura, enfim, de possíveis esforços supramáximos que poderiam ser a longo prazo bem lesivos, né? Aí eu coloquei uma definição, essa definição foi retratada aí do livro da Marília. As barreiras neurais seriam a relação que existe entre um esforço máximo 100% seguro e um esforço máximo absoluto, aquele que requer uma força considerada até sobre-humana. A gente vê bastante relato aí, não sei se vocês já chegaram a ver, de pessoas que em situações fisiologicamente de estresse, por exemplo, um acidente de carro, onde uma criança ou um parente ou um ente querido ficou preso nas ferragens e o indivíduo teve uma força sobre-humana para levantar um carro que daria o triplo ou quádruplo do peso dele, né? Então, um indivíduo que não tem um grau de treinabilidade considerável, né? Aí ela traz essa relação de que essas barreiras neurais seriam essa diferença, essa relação entre um esforço máximo 100% seguro, aquele que você está ciente daquilo que você está fazendo, e aquele esforço mais sobre o estresse, devido ao estresse, né? A gente vê que é uma realidade fisiológica bem concreta, né? Do ponto de vista fisiológico, questão de liberação de estresses, hormônios que vão dar aquela força sobre-humana para aquele momento ali de estresse. Aí a gente vê, né, aqui coloquei a imagem para exemplificar, a gente vê que é um fenômeno fisiológico real. Assim, o que o grupo não conseguiu verificar foi a relação mental, a relação da influência da mente do sistema nervoso central, assim, especificamente sobre a situação de estresse e essa relação de ter esse controle sobre possíveis forças. A Marília também ela relata bastante essa barreira neural, essa quebra dessa barreira neural ao momento que a pessoa necessitar, a pessoa quiser, a pessoa ter um controle dessa quebra neural, dessa quebra dessa barreira. Ela relata muito os atletas de artes marciais, né? Principalmente os de origem oriental. Os monges lá que, por um acaso, o cara pega uma furadeira, enfia na cabeça e não acontece nada. Onde ele levanta um peso absurdamente, e seria impossível alguém mesmo com um grau de treinabilidade elevado assim fazê-lo. Então ela nota bastante isso, que tem uma grande filosofia, seja religiosa, tem uma grande filosofia, um grande nível de treino mental, né? Tem uns trabalhos eu não consegui achar, mas um trabalho que eu lembro quando eu paguei a disciplina de psicologia de fisiologia do exercício, o professor Pedro mostrou um vídeo bastante interessante, eu tentei localizá-lo, mas não encontrei, que mostrava, né, onde a privação visual, a gente até conseguiu achar algum trabalho a respeito, a privação visual na influência de uma repetição máxima. Um treinador chegou para o seu atleta, vendou os olhos dele, primeiramente eles fizeram uma repetição máxima com a carga lá no supino, que ele considerava relativamente pesada, e o rapaz conseguiu fazer uma repetição máxima com um certo grau de dificuldade. Posteriormente ele vendou, privou a visão desse atleta e pediu, e sem o atleta saber, ele retirou toda a carga
da barra, né? Deixou a barra livre, sem peso algum. A barra não pesava nem 10 quilos. Ele estava com. Ele quando ele havia feito a sua repetição máxima, ele fez para mais de 130 quilos. Enfim, aí retirou esse peso, essa sobrecarga, deixou só a barra e mandou o atleta repetir a repetição máxima que ele tinha acabado de fazer. E o atleta não conseguiu, disse que a barra estava extremamente pesada. É um vídeo bastante interessante, se vocês tiverem acesso aí, ou se eu mais pra frente conseguir acesso, eu disponibilizo por e-mail ou no grupo para vocês darem uma olhada. Outra definição, né? Treinamento mental valoriza o domínio da atenção e da concentração mais do que outras habilidades e busca uma base sólida para a autoconfiança. Galarrui, 1996. Aí é uma definição perfeita, né, de Galarrui, vê que é uma definição até mais antiga, mas que, ao meu ver, essa questão da mente sobre o corpo, ela tá, na área da gente, ela está pouco bem estudada, né? Pode estar um pouquinho mais forte no âmbito da psicologia do esporte. Mas essa questão de motivação, essa questão do treinamento mental, você criar uma situação hipotética e tentar sentir aquela situação para realizá-la na prática com mais facilidade. Acho que fica um nicho aí de pesquisa para a gente mergulhar. Aqui eu trouxe alguns trabalhos científicos, né, que eu encontrei. Não só foram esses, né, eu queria ter trazido, mas tem bastante, na verdade. A área é relativamente boa, mas são mais voltados para a área de psicologia, exatamente. Psicologia voltada para o esporte. Não tem, os autores não são da área de educação física, não. São poucos. O primeiro trabalho, né, o uso da imaginética mental como técnica para a melhora do aproveitamento no futebol de campo, um estudo de caso. E o segundo é a influência da privação visual no teste de uma repetição máxima e na predição de carga. Isso aí, o exemplo que eu havia falado anteriormente, né, da relação da privação visual e da repetição máxima, né, e qual a influência disso no desempenho do indivíduo. O primeiro trabalho teve como resultado a produção de imagens mentais em um protocolo controlado, atinge os objetivos do estudo, onde atinge os objetivos do estudo. Né? Isso demonstrou que se você fazer uma imaginética, como ele define, é uma boa opção para reproduzir, para se tentar com algum tipo de atleta numa modalidade coletiva no contexto dessa pesquisa, visando fazer o indivíduo criar uma situação mental dos possíveis atos que poderiam acontecer e tentar buscar uma solução o mais breve possível. Seria como você fazer uma pré-modulação de uma situação real, de um fato concreto, e tentar solucionar ele o mais breve possível, né? Para meio que de uma forma treinar mesmo a mente numa situação possível com a realidade, você ter a opção, ter a escolha mais adequada para a solução daquela situação. O segundo, né, a influência da privação visual no teste de força de uma repetição máxima e na predicação de carga. Os resultados foram encontrados de valores relevantes à correlação de intratestes 0,97 e 0,95 para SR e LP, respectivamente. Eu vou estar disponibilizando também esse trabalho aí, vou deixar as referências se vocês quiserem dar uma lida para ter um maior aprofundamento. Mas ele foi bem interessante, que ele mostrou que houve uma influência tanto na predicação de carga, né, da escolha da carga do indivíduo. O indivíduo tentou se poupar mais quando ele via a carga, né, e a relação da sua repetição máxima já com a privação visual, sem a preterização de carga. Conclusão, né? O foco é algo extremamente necessário para término de qualquer tipo de modalidade, tanto também para adesão de qualquer tipo de modalidade, puxando para mais um gancho de mercado aí, um gancho de adesão dos praticantes de musculação e diversas modalidades aí que são nicho de mercado para a gente. Então o foco e a motivação desses indivíduos, atletas ou não atletas, é de suma importância, né? E aí então o treinamento mental ele pode vir como uma forma excelente de estratégia para aumentar essas variáveis tão importantes para o desempenho, né, adequado de tarefas difíceis. Tanto numa simulação de um atleta como um atleta basista, por exemplo, ele simular a carga que ele vai pegar, ele simular mentalmente como é que ele vai fazer, sentir a barra mentalmente, para que na hora que ele pega, ele meio que, digamos assim, puxando bem para uma linguagem bem chula, ele sinta que aquele peso não existe, sinta que o peso está leve, né? Enfim, espero que possamos ter
ter esclarecido essa área aí. Qualquer dúvida, qualquer coisa, podem deixar aí, mandar um e-mail de volta, mandar um feedback pra gente tentar melhorar aí. Bom, pessoal, obrigado aí mais uma vez. Grande abraço. E aí tá algumas referências, se vocês quiserem. Vou disponibilizar os trabalhos e é isso aí. Obrigado. Valeu.